Boa noite, sejam bem-vindos. Abril traz consigo o agravamento de impostos na Madeira. Sobem o IVA e o imposto sobre os produtos petrolíferos, o tabaco e o álcool. Em fevereiro foram feitas equiparações no IRS e IRC. São subidas que resultam do acordo de ajustamento financeiro assinado entre os governos da República e da região. A semana parlamentar começou com o chumbo de uma comissão para avaliar o desemprego na Madeira, precisamente no dia em que um grupo de trabalhadores decidiram deslocar-se ao Parlamento para denunciarem o risco de encerramento da sua empresa. Para além do desemprego e do pacote fiscal, vamos também dar alguma atenção ao processo das autárquicas que saltou para a agenda política no último fim de semana. Lino Abreu, qual é o assunto que o CDS traz ao programa? Muito boa noite a todos, boa noite aos colegas de painel. Tinha dois assuntos que gostava de falar. Passados já 3 meses desde a carta de intenções que este Governo Regional levou ao Governo da República a pedir dinheiro, passados os 3 meses ainda não sabemos o ponto da situação desta carta de ajustamento financeiro que a região há muito tempo precisa. Andamos todos nós a pensar para quando a vinda do dinheiro, os empresários interrogam-se diariamente ao Governo Regional para quando a vinda do dinheiro, para quando o pagamento prometido a muitos e a centenas de fornecedores que está pondo em casa a sobrevivência das pequenas e médias empresas e, por sua vez, do próprio emprego. Passaram-se 3 meses e até hoje não temos nenhuma resposta do Sr. Secretário Regional para quando o pagamento faseado dos fornecedores. E o CDS, sendo elemento de uma coligação no continente, no Governo da República, não tem dados, não tem acesso a essa informação? Aquilo que nós sabemos até este momento é que continua o Governo Regional a mandar elementos, mapas e mais mapas, solicitados pelo Tesouro e pelo Governo da República, que até o momento ainda não foram os suficientes para desbloquear as verbas. Penso que o problema está no lado de cá e não no lado de lá. O segundo tema que gostava de dar aqui no seguimento... Eu peço que seja rápido. Exato, no seguimento da que a Sra. Deputada disse, queria dar aqui uma palavra de solidariedade a todas as pessoas que estavam hoje nas galerias, especialmente os desempregados, que num momento frágil estavam ali, pelo menos, a manifestar a dor que é ficar sem o emprego neste preciso momento. Do deputado Lino Abreu, que para além de ser deputado do CDS é também dirigente de uma associação do comércio e serviços. Eu pergunto-lhe, vamos assistir à machadada final em relação a muitas empresas, às pequenas empresas, a pequenas lojas, o pequeno comércio? Eu já disse várias vezes, porque isto é o pior orçamento dos últimos 34 anos. Isto é um orçamento de saque. Saque no bolso das pessoas, saque na caixa das empresas. Porquê que eu digo que é um orçamento de saque? É um orçamento de maior austeridade que nós vimos até hoje. E porquê? Vai ser pedido aos madeirenses e às empresas, vejam só, num só ano, mais 122 milhões de euros de impostos. Vai ser retirado à economia regional mais os 80 milhões de salários, cerca de 200 milhões de euros vão ser retirados à economia regional. Quer isto dizer que as pessoas vão ficar com menos poder de compra, os empresários vão vender muito menos e a receita fiscal também, por sua vez, vai ser reduzida. Porque o que se está a passar agora é que vai ser pedido um sacrifício a todos aqueles que trabalham, a população que trabalha neste precisamente, que ronda à volta dos 110 mil euros, e desses 110 mil euros vai-se pedir um esforço adicional de 122 milhões de euros. Quer isto dizer, em cada madeirense, em média, que está a trabalhar, vai pagar, como diz o Sr. Deputado muito bem, cerca de 800 mil euros a mais do que estava a pagar o ano passado. Não há dúvida que a pobreza vai aumentar. Não há dúvida que as empresas vão vender menos. Não há dúvida que o desemprego vai aumentar. Não tenho dúvidas que as falências vão aumentar. E vejam só o descaramento deste governo. Através de uma carta de intenções que foi só negociada pelo Sr. Dr. Alberto João e que nela já previa, porque muitas das vezes eu vejo na Assembleia Legislativa Regional e vejo alguns governantes a encostar os partidos da oposição e a dizer que a culpa também é da oposição. Não, a culpa é quem nos trouxe até aqui. E quem nos trouxe até aqui foi o PSD, com os seus 34 anos de mandato.
E vejam só, na carta de intenções, a determinada altura, dizia assim: aumento das taxas do IVA a partir do dia 1 de julho. Isto é o Governo Regional a propor... 1 de abril. A 1 de abril. A 1 de abril, aumentando o diferencial das taxas aplicáveis em Portugal, apenas mantendo um ponto percentual. Portanto, aqui o Governo Regional, com a sua carta de intenções, ao pedir dinheiro, já estava a propor este aumento de impostos. Portanto, não foi ninguém que aumentou, não foi ninguém que propôs que o Governo Regional aumentasse, mas sim a forma de pedir dinheiro, porque gastou mal com falta de rigor nos últimos 10 anos. Como todos nós sabemos, havia necessidades de liquidez nos próximos 2 anos, 3,5 mil milhões, e apenas foi emprestado 1,5, porque a Madeira não tem capacidade para poder pagar, e à custa dos madeirenses e à custa das empresas, apenas foi emprestado 1,5 mil milhões, o que é facto é que retirado à custa dos aumentos de impostos. Vamos ouvir Mas gostava só de terminar. Peço que conclua para O que eu noto aqui, com este aumento aumento de impostos, mais uma vez veio o Governo Regional mentir, porque dizia em cada aumento de impostos tem 5 na redução da despesa. Mas o que é facto é que se esqueceu, ao dizer aos madeirenses, omiti a verdade, porque desses 5, 400 são de investimento. E todos os outros, 122 mil euros, é à custa, mais uma vez, daqueles que trabalham. Só daqueles que trabalham são retirados 80 mil euros. E vejam só o caricato. Só dos consumos intermédios houve uma redução de 6 mil euros. Veja só. Não há dúvida que havia outra forma de outro encarar, caminho. outro caminho, outras políticas, outra estratégia para levar a Madeira a um porto de crescimento, a uma estratégia de crescimento. O Governo Regional, como sempre, foi pela via mais fácil, e a via mais fácil é aumentar impostos de imediato sobre aqueles que produzem e sobre aqueles que trabalham. Não há dúvida que há muito desperdício para reduzir. Veja só nas transferências dos fundos autónomos, que foram criadas nos últimos anos, só tenho aqui vários números, só nos últimos anos foram criadas 187 entidades públicas, 187 entidades públicas, entre as quais 47 foram fundos autónomos. No setor empresarial regional foram criadas 62 empresas. Na administração pública regional, 77 organismos. Quer isto dizer que isto criou um monstro em termos de custos, à máquina pesada, às despesas de funcionamento enormíssimas. Só para lhe dar um número, só na transferência de fundos autónomos, são mais de 465 milhões, retirando o IASUD, fica mais de 120 milhões de euros para despesas de funcionamento. É nesta máquina pesada que o Governo Regional não soube emagrecer. Também, só para lhe dar outro exemplo, nas sociedades de desenvolvimento, neste preciso momento, tem um passivo de 750 milhões de euros. Serão transferidos para a amortização de capital neste orçamento. Um esforço financeiro adicional será pago 255 milhões. Sabe qual é o custo da despesa corrente dessas sociedades de desenvolvimento? 51 milhões de euros por ano. Acha que não havia verbas para reduzir gorduras? Acha que deveriam ser depois veja aqui no plano de ajustamento, quando o Sr. Deputado diz muito bem, há aqui despesas, mas as despesas são todas sobre aqueles que trabalham. As despesas, o corte nas despesas, é corte nos benefícios na saúde, corte nas despesas extraordinárias, corte nos salários e apenas só no consumo intermédio, que aqui é que devia de haver um esforço, imaginação, capaz de reduzir as despesas de funcionamento. Num orçamento de 1,2 mil milhões, sabe qual foi o 2,2, porque para além do incluído o empréstimo, mas sem ser o empréstimo é de 1,2 mil milhões, sabe qual foi a redução neste plano de ajustamento de 5,5 milhões de euros. 5,5 milhões de euros. Não sequer chega a 1%.
E a ideia que as pessoas têm é de que nada é execuível neste momento, nesta área, para estancar, digamos assim, o aumento do desemprego aqui na região, que soma já 21 mil desempregados. Deputado Lino Abreu, Não há dúvida que é uma ideia falsa? Não, é uma ideia ou os verdadeira. madeirenses têm razão? É uma ideia verdadeira. Os madeirenses têm razão porque o governo é uma inércia. Mas há O governo é forma, uma há inércia. medidas que podem O governo ser... não tem medidas. O governo não tem medidas. Um governo não tem medidas. Olha, as medidas que tem vêm do Orçamento Nacional, que já vou lhe dizer daqui a pouco. Mas não tem muito tempo. Aproveita a oportunidade para dizer. As medidas que o governo tem neste preciso momento são medidas que já vinham dos anos anteriores, não são inovadoras. O que nós precisamos, por uma escalada de desemprego que está a subir, em cada mês está a subir cerca de 1000 desempregados em cada mês. Quer isto dizer, em cada dia útil vão mais 30 pessoas para o desemprego. E qual é a expectativa E o governo está sentado, calmamente, sem reagir, a pensar que um dia isto vai melhorar. Que a sustentabilidade económica vai melhorar. Continua a aumentar, que o nosso tecido económico vai ser mais... vai ter outra dinâmica, vai ser mais competitivo. Só que não cria medidas de competitividade económica. Não cria novo quadro em termos de incentivos, em termos de subsídios. Tudo o que temos é o que já tínhamos. Não, o que devemos ter que criar agora, o que devemos ter a imaginação e a capacidade de criar... É só imaginação ou é ter dinheiro também para fazer alguma coisa? Ter alguma margem? Ter dinheiro tem, basta é poupar, reduzir naquilo que não é necessário. Vamos às medidas. Queria falar aí... Olha, uma das medidas que era estruturante é uma medida essencial que era ir ao encontro para manter os atuais postos de trabalho. Hoje é essencial ter uma medida, como já foi feito... Mas a função pública vai ter que emagrecer em função deste acordo. Não gosto de falar nos Açores, mas foi criado nos Açores há pouco mais de um mês. Há pouco mais de um mês, uma medida de reestruturação de todo o passivo em algumas pequenas e médias empresas, com a taxa zero, com 3 anos de carência de capital, com as garantias dadas pelo próprio Governo Regional. Para quê? Manter os atuais postos de trabalho. Assegurar a estabilidade salarial nos próximos 3 anos. Foi uma medida nova e inovadora. Por caso contrário, temos o nosso tecido económico cada vez a fechar. Vou-lhe dar aqui só mais um número. Só no mês de fevereiro foram dissolvidas 61 empresas, 26 insolvências e entraram 167 ações judiciais no tribunal. Isto demonstra logo a crise que vai no setor empresarial. E depois vem o Governo Regional dizer no orçamento, que tem medidas e que está preocupado com o desemprego. É verdade. Apetece-me dizer que se não fosse os 165 milhões de euros que vêm do Orçamento Regional para combater o subsídio de desemprego, do Orçamento de Estado, sabe quanto é que vem para manter a sobrevivência dos desempregados criados aqui na região para este ano? 53 milhões de euros. Nada deste valor sai do Orçamento Regional. Nada deste valor, por rendimento de inserção social, vem mais 20 milhões de euros. Nada disto sai do Orçamento Regional. Porque se tivesse de sair do Orçamento Regional, eu penso que talvez havia outras medidas. Mas como não sai do Orçamento Regional e como a preocupação não é a primeira, não é essencial, porque há sempre alguém que pague. E aqui está o mapa que evidencia isto. Veja só que até medidas de apoio social vêm 40 milhões. Eu peço o apoio social, 40 milhões. De criação de emprego, para a criação de emprego, vem mais 10 milhões de euros. Vejam só os valores que vêm para sustentar o emprego aqui na região. O programa Parlamento regressa na terça-feira com os deputados da Assembleia da República. Até lá, fique bem.